agradecido e muito agradecido. Conto sempre com os likes de vocês aqui, com as inscrições no canal, pedindo que convidem outras pessoas, participem desta verdadeira campanha de inscrições e de likes aqui no nosso canal. Os comentários também são fundamentais, porque eles nos motivam, quando comentamos, a pensar na nossa realidade econômica, política, social, nacional, e expressarmos aqui. Então, comentem, por favor, de preferência a partir do que aqui se fala nesse vídeo e nos outros também. E compartilhem, por favor, compartilhem os vídeos que produzimos aqui, porque são feitos com toda a paixão inimaginável pelo nosso país e pelo nosso povo. Pois bem, a notícia que nos traz hoje aqui ao nosso programa Mergulho nas Notícias é a que se refere à iniciativa do governo federal de retirar os mineradores daquela região dos Yanomami, em Roraima e outras regiões da Amazônia. A retirada ontem contou com um contingente enorme da Polícia Federal, Polícia Militar, sobretudo das Forças Armadas, em particular do Exército. E muitos, desde antes das ferramentas, dos equipamentos, dos mineradores, que são verdadeiros mafiosos brasileiros, colombianos, peruanos, bolivianos e de outros lugares do mundo, que intervêm na Amazônia em busca de minérios, principalmente ouro e madeira. Essa gente toda é retirada de lá. Mas quando se mexe num determinado ponto da realidade, este ponto mostra as relações do evento, nesse caso, retirada dos invasores, com outros setores no país. Uma coisa que apareceu claramente é o aspecto caótico do genocídio. O genocídio que foi causado pelo envenenamento das águas, pelo mercúrio lá jogado, pelos criminosos, pelos bandidos, ladrões que roubam ouro, roubam minérios e transportam ilegalmente madeira de dentro da Amazônia. Então se estampou no rosto do mundo toda a barbárie que esta intervenção, que esta invasão promoveu. A matança de indígenas, 570 crianças morrendo de uma só vez, contaminadas e com fome, no meio da Amazônia, com fartura, crianças, mulheres, homens, jovens, morrendo de fome. E nessas últimas horas, mais indígenas não suportaram, inclusive o confronto com esses marginais delinquentes que lá invadem para roubar. Então se manifestou esse ambiente assim de alta intensidade criminosa. Mas não foi só isso. Mostrou também que aquela região foi abandonada intencionalmente, objetivamente, pelo caos governamental que se instaurou no Brasil, iniciando antes da eleição do capiroto Jair Bolsonaro, com o golpe em 2016 e a posse do golpista e traidor
Michel Temer. Então toda essa barbárie cresceu a partir desse momento, mostrou mais uma vez o governo genocida, criminoso, que não era odiento, não causava ódio somente através das palavras do chamado gabinete do ódio, que na verdade é toda uma movimentação de porão daquele desgoverno, mas também este ódio se transformou em atos dos mais ignominiosos possíveis contra irmãos e irmãs, nossos e nossas. Esta é uma coisa. Outra coisa, que as Forças Armadas se desviaram completamente das suas funções constitucionais, da sua missão constitucional, que é de proteger o país, inclua-se os Yanomamis nesta proteção. Arrumaram empregos, arrumaram bicos no Estado brasileiro para ganhar muito dinheiro, melhor, roubar muito dinheiro público do Brasil. E aí vieram as várias denúncias, como grande quantidade de leite condensado, como drogas que favoreciam a ereção dos militares envelhecidos que não podiam mais nada, inclusive cirurgia nos seios de Michele Bolsonaro. Tudo isso vem à tona e se relaciona com a retirada de lá dos militares que pararam de cumprir com o seu dever constitucional e, em desvio de função, ainda ajudaram, pelo menos amplos setores do Exército, a praticar o terrorismo em Brasília no dia 8 de janeiro. Então isso também aparece com esta retirada dessas organizações criminosas do meio da Amazônia. Outra coisa que aparece, e aparece explicitamente, ainda precisa ser documentada, precisa ser investigada, mas aparece claramente, são as relações dos invasores criminosos com o mercado brasileiro e internacional. Ora, como eles comprariam aviões, tratores, máquinas potentes para arrancar árvores inteiras, dragagens, máquinas para dragar os rios da Amazônia? Como eles comprariam se não fossem os investimentos dos bancos? Então há bancos envolvidos nesta rede criminosa, nessa rede genocida, que começa agora, cujo laço também começa a aparecer agora com a retirada desses invasores. E, sobretudo, se mostra lá, com todo esse índice de genocídio, só comparável ao que houve com o nazismo, aparece cru o rosto, crua a cara criminosa do governo Bolsonaro. O fascismo na sua mais cruel funcionalidade, destruindo povos inteiros. Descobriu-se que Jair Bolsonaro já tinha feito discursos enquanto deputado federal contra os Yanomami, com a ideia esdrúxula de que eles criariam uma nação, um país independizando aquela região que é maior do que Portugal e talvez unindo Portugal e outras nações europeias, aquela vasta região faria um país governado pelos Yanomamis. Então agora, como ninguém acreditou nessa tese, essa tese não existe, somente na mentalidade paranoica e fascista, Bolsonaro então se vingou dos Yanomamis, jogando-os na miséria, na fome e na morte. Então isso está bem claro. E se esclarece também o quanto as Forças Armadas têm o que fazer e não se pendurar em cabides de empregos e de roubo do dinheiro público nas estatais brasileiras. O lugar deles é lá.
defendendo nosso país, protegendo o nosso povo, usando as armas que são compradas pelo Estado brasileiro para isso, com esse objetivo. E se mostra também, não um problema moral, mas um problema político, com a prostituição enorme das indígenas, das mulheres indígenas, mais do que acontecia durante a invasão dos portugueses aqui, com a Anhanguera e todos esses grupos que já invadiam essas regiões para roubar ouro, como invadirem todas as outras regiões, como as Minas Gerais, para roubar ouro, mico e ferro. A onda de prostituição, de implantação de doenças venéreas entre as indígenas é enorme, fora a gripe, fora a Covid, fora uma série de problemas como o alcoolismo no meio dos indígenas. Mostra a cara de uma realidade absolutamente satânica de destruição do país. Agora, isto não foi só com os Yanomamis. Com os Yanomamis isso saltou assim como se fosse de repente, quando todos nós sabíamos o que acontecia lá, mas nós também nos encontrávamos ameaçados. Os assassinatos de Dom Philips e de Bruno Pereira, que eu digo, e de outras lideranças indígenas que afirmem o quanto era difícil alguém espontaneamente se dirigir àquela região para denunciar, para demonstrar ao mundo o que o fascismo no governo Bolsonaro fazia contra os indígenas. Mas não foi só isso. O problema contra os Yanomamis se relaciona com o problema do genocídio por causa da Covid-19 no Brasil. Sem dúvida nenhuma. O governo é o mesmo, a omissão é a mesma, a falta de equipamentos, a falta de vacina, a falta de proteção dos mais pobres é a mesma relação. Fora os 38 milhões de pessoas passando fome, abandonadas às ruas do Brasil, a relação é a mesma. Um governo que não tem sentimentos, um governo que não é humano, um governo que não foi capaz de se sensibilizar com tantas desgraças. E olha que Bolsonaro ia seguidamente a Roraima, lá com seu ex-ministro da Defesa, mentir, enrolar, e quem sabe isso ainda aparecerá, quem sabe com envolvimento em toda essa criminalidade que ocorreu na Amazônia. Bom, finalmente, falta-nos dizer que este é um problema que o governo Lula enfrenta junto com o seu ministro da Justiça, junto com a ministra dos Povos Indígenas e junto com todo o governo, todos os ministérios, inclusive o ministério que é responsável pelo SUS. O governo enfrenta. Isso também demonstra que quando um governo é comprometido com o povo, quando o governo percebe o que se passa com o povo, ele pode deslocar o Estado e ocupar em forma de Estado aquela região e proteger. Isso o governo Lula vem fazendo, mas é preciso que a sociedade toda se mantenha alerta e vigilante. Outra coisa também que mostra é que quando o governo se empenha, o problema se levanta internacionalmente, não só internacionalmente, mas nacionalmente também, com o socorro, com a solidariedade que se levanta aqui no Brasil e no mundo todo em favor dos nossos irmãos indígenas, em favor da nossa Amazônia, que já agoniza e o ponto já é muito sensível para a irreversibilidade da salvação da Amazônia. Porém, finalmente sim, agora sim, ao nos mantermos atentos sobre o problema que ocorre com os Yanomamis, é preciso que nós nos incentivemos, que nós nos conscientizemos de que isto não será resolvido com o governo Lula somente, até porque tem pouco tempo. Agora já restam 3 anos e
em menos de 11 meses de governo Lula. Passa muito rápido. Isto é um problema nosso, um problema da sociedade brasileira. Por isso que nós temos que realmente nos mobilizar. Cada um de nós nos transformarmos em agentes de conscientização, em agentes de mobilização, em agentes de educação política, em agentes que realmente aglutinem a população brasileira na luta pela defesa dos nossos interesses. E os indígenas, Yanomamis e todos os indígenas, as indígenas, são de nosso interesse. A Amazônia é de nossa prioridade como interesse. Os quilombolas que lá vivem e moram são de nossa prioridade de interesse. Então é preciso que nós nos mobilizemos. O governo sozinho, que passa rápido, não tem condições de garantir a proteção e a salvação das vidas humanas que lá se encontram, atacadas por bandidos, por criminosos, inclusive com o apoio de militares que ganham dinheiro, que roubam lá. E um que tem que ser chamado ao banco dos réus é Hamilton Mourão, que era o responsável pela Amazônia e que até agora se mantém escondido, dando tapa e escondendo as mãos, e ele precisa ser trazido para a investigação, porque é um dos grandes responsáveis pela tragédia e a desgraça que atingiu os nossos irmãos indígenas, nossas irmãs indígenas e toda a Amazônia. Abraços proféticos e revolucionários.